Hoje o Correio Popular anunciou, deu aqui numa matéria, né, que as ambulâncias da empresa Rodovia das Colinas não terão mais médicos para poder fazer aquele atendimento, né, de acidentes, o atendimento chamado também de pré-hospitalar, enfim. E diz que a empresa manterá apenas um médico regulador e o atendimento direto no local do acidente será realizado por socorristas. Diz que adotou esse critério, demitiu já seu corpo médico, demitiu, segundo a matéria, enfermeiros. Eu quero chamar aqui a atenção para uma outra matéria, agora de um meio de comunicação nacional, o jornal Brasil de Fato, do mês de julho, que fez me lembrar, inclusive, a campanha de 2010, quando fui candidato a governador pelo PSOL, e cansei de ouvir, ou então candidato também, atual governador Alckmin, dizer que reveria as tarifas de pedágios no estado de São Paulo, que são as mais altas do Brasil. Não fez, não cumpriu. E resultado disso, mesmo sem ter concedido no ano de 2014 o reajuste nas tarifas de pedágio, ele adotou alguns critérios, passou a cobrar o eixo elevado dos caminhões, deixou de fazer alguns investimentos e, inclusive, deixou de cobrar cerca de 2 bilhões devido pelas concessionárias ao governo do estado. Resultado dessa somatória: as empresas concessionárias aqui no estado de São Paulo lucraram mais, proporcionalmente mais do que os bancos no nosso país. A receita de pedágios entre 2000 e 2014 cresceu da ordem de 270%. E o lucro líquido entre 2003 e 2014 cresceu 290%, se considerarmos o conjunto das concessionárias, aquelas mais novas, como é o caso, por exemplo, da Rodovia das Colinas. Se considerarmos só as mais antigas, esse lucro foi maior ainda. Entre 2003 e 2014, o lucro foi da ordem de 356%. Ou seja, bate todos os recordes. E, diante dessa situação, em que as empresas concessionárias estão lucrando, e lucrando muito, nós recebemos uma notícia como essa. Então, a empresa Rodovia das Colinas, gestora aqui da Santos Dumont, atravessa aí pelo menos 20 e poucos quilômetros dentro do município de Campinas, deixará de ter esse atendimento médico. Uma parte, vereador. Só um minuto, não, vereador. Vários especialistas criticaram isso. E nós fomos buscar, numa portaria do Ministério da Saúde, um dispositivo que contraria aquilo que foi informado pela concessionária. Num dos parágrafos que diz o seguinte: a regulação do setor privado de atendimento pré-hospitalar móvel, incluindo as concessionárias de rodovias, o setor privado de atendimento pré-hospitalar das urgências e emergências devem contar obrigatoriamente com centrais de regulação médica, médicos reguladores, como a concessionária pretende fazer, e de intervenção. Portanto, é adequado que essa concessionária, uma daquelas que lucram muito aqui no estado de São Paulo,
preserve as equipes estruturadas com o médico, com os socorristas, com o enfermeiro, capaz de poder atender nesse tempo real, nesse primeiro atendimento, como uma forma de garantir, inclusive, uma sobrevida às pessoas acidentadas nessa rodovia. E mais que isso, nós estamos assistindo a ampliação do aeroporto de Viracopos, à margem dessa rodovia, que é a principal de locomoção até o aeroporto. Portanto, ela precisa cumprir esse papel e, diante do lucro que está auferindo aos seus cofres, possa também cumprir esse papel social de poder cuidar bem das pessoas que passam pelas rodovias administradas pela Rodovia das Colinas. Para passar ao nobre vereador, avalio que essa casa deverá se posicionar em relação a isso, cobrando tanto da Artesp como do governo do estado e como também da Rodovia das Colinas, a manutenção dessas equipes de socorro e de atendimento pré-hospitalar. Tem a parte, meu vereador. Para contribuir com a fala do vereador, também considerei um absurdo ao ver essa notícia no jornal. O vereador traz um dado importante, que isso contraria uma portaria ou um regulamento do Ministério da Saúde. Mas imagino eu que essa obrigação deva constar do contrato de concessão, né? Ou seja, isso, acredito eu, deva ser uma imposição, inclusive contratual, o que merece ser avaliado e pesquisado, porque, senão, sabe o que ela vai fazer? Em caso de acidente, ela vai chamar o Corpo de Bombeiros. Obrigado. Mas é importante observação do nobre vereador, e o que informa a matéria é de que a empresa continuará cumprindo o contrato firmado entre ela e o governo do estado. Então isso é preocupante, por isso busquei uma informação no Ministério da Saúde como forma de amparar a nossa cobrança. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, que essa portaria do Ministério da Saúde, inclusive, que regulamenta os sistemas de atendimento pré-hospitalar, os sistemas estaduais e sistemas municipais, se possível, integrados aí com sistemas regionais, enfim, e ela é contundente em afirmar a estrutura desse primeiro atendimento, como tendo importância angular aí no salvamento de vidas quando essas pessoas são acometidas por acidente. Por isso, eu quero aqui já transmitir esse apelo, mas dizer que formularei documental para poder a Câmara cobrar das instâncias responsáveis aí a garantia desse atendimento com qualidade aos usuários das rodovias que pagam muito caro pelos pedágios em todo o estado de São Paulo.